Olá, eu sou a professora Rossane e hoje a gente vai falar um pouquinho a respeito do controle de constitucionalidade, em especial a respeito das decisões de mérito e dos seus efeitos. Efeitos são o efeito vinculante e o efeito erga omnes. Esses efeitos eles se dividem aí de acordo com uma interpretação em aspecto subjetivo e aspecto objetivo. Na aula de hoje a gente vai falar a respeito do aspecto subjetivo. Com relação ao aspecto subjetivo, pessoal, dentro dos efeitos da decisão de mérito, nós temos, quando eu falo de efeito erga omnes, que o aspecto subjetivo ele me diz que se aplica para qualquer pessoa indistintamente, inclusive para o poder público. Isso significa o efeito erga omnes. Quando eu falo de efeito vinculante, eu estou querendo dizer que ele vai atingir exclusivamente os poderes públicos, tá? Isso é possível extrair da leitura do artigo 10, parágrafo 3º da Lei 9882 de 99, que trata da DPF, e também do artigo 28, parágrafo único da Lei 9868 de 99, que trata da ADI e da ADC. Além disso, pessoal, eu também tenho a Constituição Federal, o artigo 102, parágrafo 2º. Olha o que ele traz para nós, que as decisões definitivas de mérito proferidas pelo Supremo Tribunal Federal nas ações diretas de inconstitucionalidade e nas ações declaratórias de constitucionalidade produzirão eficácia contra todos. Aí o nosso efeito erga omnes, tá? Grifem aí. E efeito vinculante, tá? Esse efeito vinculante, grife aí, se aplica para quem? Relativamente aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas estadual, federal e municipal. Tá? Essa é a disposição constitucional. Então, a questão do efeito erga omnes e do efeito vinculante, ele consta da própria Constituição Federal, do artigo 102, parágrafo 2º, tá? Mas quando eu falo ali de poder público, que é a decisão do controle de constitucionalidade, ela tem um efeito vinculante aos órgãos do poder público, né? Eu tenho que pensar assim, decisões vinculam a quem? Quais órgãos do poder público, né? Veja bem, o Poder Judiciário, ele fica vinculado à decisão do Supremo, tá? Quem não se vincula dentro do Poder Judiciário é o próprio Supremo. Isso é uma interpretação que a gente extrai do próprio artigo 102, parágrafo 2º, onde ele diz ali, pessoal, até vocês podem destacar ali, ó, eficácia, né, contra todos e efeito vinculante, vírgula, relativamente aos demais órgãos do Poder Judiciário. Quer dizer que a própria Constituição Federal já ressalvou a vinculação do Supremo, quer dizer, disse que o Supremo Tribunal Federal não fica vinculado às declarações que ele mesmo emite, tá bem? Há um fundamento aí que seria para evitar a fossilização do sistema constitucional. Isso é um fundamento que alguns autores utilizam, por isso que diz que o próprio Supremo não fica vinculado. Com relação ao poder com relação ao poder legislativo, esse poder fica vinculado ou não? Quando eu estou falando de efeito vinculante. Em um Estado de Direito, o Poder Judiciário ele não pode intervir no parlamento, na capacidade de legislar. Então, o Poder Legislativo, pessoal, ele não fica vinculado quando eu estou falando da sua capacidade legislativa. Ou seja, dentro da sua função legiferante, o Poder Legislativo não fica vinculado. Só que ele se vincula com relação às demais atividades dele, como, por exemplo, atividades tipicamente administrativas. Essa questão da não vinculação do Poder Legislativo, a interpretação é a mesma que eu invoquei para vocês anteriormente, ou seja, evitar a fossilização do próprio sistema constitucional, por isso que eu não vincularia o legislador, tá bem? Só que não significa que isso vai abranger, inclusive, suas funções, por exemplo, administrativas. Dentro da função legislativa, ele não está vinculado, mas as suas demais atribuições, sim, tá? Um exemplo disso é a súmula vinculante número 13, que trata do nepotismo, tá? Essa súmula, por exemplo, ela vai atingir tanto o poder legislativo, quanto o poder executivo, quanto o poder judiciário, para dizer assim, eu tô falando da impossibilidade de contratação ali, bem de forma grotesca, e assim, sem analisar os termos, todos os termos que contam na legislação, tô falando de parente. Eu não posso contratar parente para trabalhar ali comigo, tá? A questão é que essa súmula está envolvendo a atividade administrativa do Poder Legislativo, né? Uma função administrativa.
Então, ele está vinculado à decisão do Supremo nesses aspectos aí, tá bem? Então, dentro da esfera administrativa, e todas as esferas que fogem à sua capacidade, à sua competência legislativa, legiferante, haveria vinculação, tá bom? E o Poder Executivo? O que eu faço com o Poder Executivo? Bem, o chefe do Poder Executivo, ele fica vinculado. Essa é a regra. Ele apenas não fica vinculado quando eu estiver falando da sua participação no processo legislativo. Como, por exemplo, o veto, uma sanção, a criação de um projeto de lei. Nestas situações, ou seja, na participação do chefe do Poder Executivo dentro do processo legislativo, eu não falo em vinculação. Pelo mesmo fundamento, questão de você ter uma alteração das legislações, evitar uma fossilização do próprio sistema, tá bom? É a mesma coisa que a gente falou ali atrás, quando a gente falava do poder legislativo, tá? Isso vale tanto para questão de decisões em ADPF, em ADI, em ADC. Isso significa que eles não ficam vinculados, tá bem? Nem em ADI, em ADC, nem em ADPF, tá? Na próxima aula, pessoal, a gente vai tratar a respeito do aspecto objetivo, tá bom? Vem falar do aspecto objetivo e vai falar um pouquinho a respeito de modulação de efeitos, mas que nós vamos abordar com mais detalhes na outra aula, tá bem? Espero que vocês tenham gostado e a gente se vê na próxima.